Depois de muitos anos, o túmulo de Dercy Gonçalves foi aberto e o que foi encontrado é algo chocante e ao mesmo tempo comovente. Parece mentira, mas acredite se quiser. O túmulo de Dercy Gonçalves foi aberto durante um programa da TV aberta e os detalhes deixaram o público chocado. A história de Dercy Gonçalves, uma das maiores figuras do humor brasileiro, está repleta de momentos que quebraram tabus, tanto em sua vida quanto também após a sua morte. Mas para muitos, o que parecia ser o fim de uma era se revelou apenas o começo de uma série de acontecimentos misteriosos e curiosos envolvendo a grande humorista. Entre lendas urbanas, decisões inusitadas e segredos que permaneceram guardados por muito tempo, o legado de Dercy continuou a despertar muito fascínio. E em meio a tudo isso, outro capítulo igualmente intrigante envolveu a sua única filha, Decimar Gonçalves. A sua morte em novembro de 2023 trouxe à tona não apenas a dor da perda, mas também a curiosidade sobre o que se passava nos bastidores de uma vida repleta de histórias pouco conhecidas. Desde o excêntrico pedido de Dercy Gonçalves sobre o seu próprio funeral, até as homenagens comoventes feitas por amigos e familiares. A história da família Gonçalves se entrelaça com momentos que desafiam a compreensão do público. Prepare-se para descobrir um pouco mais sobre esse enredo cheio de surpresas, lendas e revelações que continuam a ecoar na memória de todos os que conviveram com essas figuras lendárias. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo que você vai conhecer uma história realmente enigmática e, além de muito misteriosa, ao mesmo tempo comovente no que se refere ao último pedido feito por ela em vida. Se há uma figura que marcou a história do humor e da cultura brasileira de maneira irreverente, essa pessoa foi Dercy Gonçalves. Com uma carreira que durou quase um século, Dercy foi muito mais do que uma atriz. Ela se tornou em um verdadeiro símbolo de resistência, autenticidade e ousadia no cenário artístico nacional. Dercy Gonçalves nasceu em 23 de junho de 1907, na pequena cidade de Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro. Mas a vida da famosa nem sempre foi marcada pelo luxo como o público a conheceu. Dercy teve uma infância muito difícil e sofrida. Filha de um alfaiate e de uma lavadeira, enfrentou o abandono da sua mãe ainda pequena e cresceu sob os cuidados do pai, um homem alcoólatra e violento. As dificuldades da infância, no entanto, não impediram que a sua personalidade forte e destemida florescesse. Aos 17 anos, fugiu de casa, escondida embaixo de um vagão de trem, determinada a se juntar a uma companhia de teatro mambembe. Fugi de casa porque achei que não era feliz ali. Eu não sei por que eu fui, eu sei que eu fui. Foi nesse ambiente itinerante que Dercy Gonçalves iniciou a sua trajetória nos palcos, aprendendo a improvisar e a conquistar o público com a sua autenticidade. Ao longo das décadas de 1930 e 1940, ela brilhou no teatro de revista, gênero que dominava os palcos brasileiros na época. O seu talento logo chamou a atenção da indústria cinematográfica, a levando a participar de inúmeras chanchadas, comédias populares que faziam grande sucesso no Brasil. Com seu humor escrachado e a sua capacidade de improvisação, Dercy Gonçalves rapidamente se tornou uma estrela. Mas foi na televisão que ela consolidou seu nome como um ícone do entretenimento. Nos anos 1960, chegou a ser a atriz mais bem paga da TV Excelsior e comandou o programa Dercy de Verdade na TV Globo, que fez um enorme sucesso. No entanto, o programa gerou bastante confusão, até ser retirado pela censura da ditadura militar. O pior que tem foi depois que entrou a ditadura, que saiu a ditadura. Mesmo diante das adversidades, Dercy nunca se calou. Com a sua fala afiada e repleta de palavrões, ela desafiava as convenções e conquistava o público com a sua irreverência. Em 1980,
Dercy fez a sua estreia em uma nova fase da televisão brasileira, ao interpretar a vedete Dulcineia, protagonista da novela Cavalo Amarelo, exibida pela Rede Bandeirantes. A personagem de Dercy conquistou o público e, com o sucesso, a atriz reviveria a vedete na continuação Dulcineia Vai à Guerra. No mesmo ano, ela teve um momento marcante ao ser entrevistada pelo programa Canal Livre. No entanto, a fita da entrevista foi apreendida pela censura da época, evidenciando a sua irreverência e a resistência de sua personalidade perante o regime. Em 1981, a atriz foi reconhecida pelo seu talento e recebeu o troféu Imprensa de Melhor Atriz de 1980, empatando com a renomada Dina Sfat. Apesar do seu sucesso, Dercy Gonçalves enfrentou desafios, como a tentativa de apresentar o programa A Família Maluca, no SBT, em 1981, que não teve continuidade. No entanto, foi em sua volta à TV Record, ainda no começo dos anos 80, que ela fez história ao assumir a apresentação do Dercy Sempre, um programa dominical que parodiava o famoso show Bibi Sempre aos domingos. Contudo, o nome do programa causou desconforto devido à referência a um canal que já não existia, forçando a emissora a alterar o título para Dercy Povão. Em 1982, a Record, que enfrentava dificuldades financeiras e havia perdido o controle para novos donos, decidiu dispensar Dercy. Na segunda metade da década de 1980, ela se afastou da televisão, mas continuou a se apresentar em programas especiais, como o Dercy de Peito Aberto, gravado no Canecão. Com o fim da censura e maior liberdade na programação, a atriz voltou à televisão, tornando-se presença constante em bancadas de jurados em programas populares. Mesmo idosa, ela se recuperou de perdas financeiras e, já octogenária, retomou a sua carreira com força total, permanecendo um ícone da TV e do humor brasileiro. Apesar disso, o fim de Dercy Gonçalves foi marcado por um grande mistério, e foi esse o motivo que levou à abertura do seu túmulo depois de muitos anos para todo mundo ver na televisão. O que as pessoas viram dentro nos faz imaginar como a vida é frágil. Não dá para se ter controle de nada, porque o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Fique atento, porque depois eu quero saber a sua opinião sobre isso. E nos anos 2000, já com mais de 90 anos, Dercy continuava na ativa. Contratada pelo SBT, ela participou de programas humorísticos como A Praça é Nossa, encantando o público com o seu humor. Obrigado. Você é um cara legal, você é um cara que não tem trambique, você é um cara que a sua vida é limpa. Em 2007, ela comemorou o seu centenário com uma grande festa pública, onde fez questão de manter o seu espírito brincalhão, levantando as pernas para os fotógrafos e soltando o seu já tradicional vocabulário irreverente. O seu legado foi reconhecido mundialmente. O Guinness Book a registrou como a atriz com maior tempo de carreira da história, totalizando 86 anos de atuação. Mas, além dos recordes, Dercy deixou um impacto cultural incomparável, provando que a autenticidade e coragem são ingredientes essenciais para uma carreira memorável. E como você vai ver nesse vídeo, até mesmo a sua morte e o seu sepultamento foram marcados por mistérios e reviravoltas que ninguém poderia imaginar. Após mais de 8 décadas de carreira, levando alegria e reverência ao público brasileiro, Dercy Gonçalves se despediu deste mundo aos 101 anos de idade, no dia 19 de julho de 2008. A sua partida, no entanto, não passou despercebida, gerando comoção nacional e sendo marcada por homenagens de grandes nomes do humor e da cultura do país. Na madrugada daquele sábado, Dercy foi internada às pressas no Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela apresentava um quadro de pneumonia comunitária grave.
Mesmo com todos os esforços médicos, a doença evoluiu rapidamente para a insuficiência respiratória. Infelizmente, às 16 horas e 45 minutos daquele sábado, a atriz faleceu, deixando um legado imortal para o Brasil. A notícia da sua morte comoveu o país, levando o estado do Rio de Janeiro a decretar luto oficial de 3 dias. Em sua cidade natal, Santa Maria Madalena, as festividades que aconteciam em homenagem à padroeira foram interrompidas em respeito à memória de sua cidadã mais famosa. O presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou uma nota oficial destacando a importância de Dercy para o humor nacional, ressaltando a sua irreverência e personalidade forte, características que a tornaram única no cenário artístico. Renato Aragão, um dos maiores nomes do humor brasileiro, também lamentou a perda, afirmando que com a chegada de Dercy, o céu certamente ficaria mais divertido. Chico Anísio, outro ícone do humor, reforçou que aquele era um dia triste para o Brasil, pois a rainha do humor nos deixava justamente em um momento em que a comédia nacional enfrentava desafios. O corpo de Dercy foi velado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, permitindo que fãs e admiradores pudessem prestar as suas últimas homenagens antes do traslado para Santa Maria Madalena, onde ela foi sepultada no mausoléu da família. A filha da atriz, Decimar Senra, relembrou a força da mãe, destacando a sua energia contagiante e o seu espírito de luta. Dercy enfrentou desafios ao longo da vida, superando doenças e acidentes graves. Teve câncer, saiu do câncer, quebrou a bacia, saiu da bacia e ainda saiu no carnaval, afirmou Decimar, mostrando como a mãe parecia ter uma vitalidade inesgotável. Dercy Gonçalves viveu intensamente, sem medo de ser quem era. Mesmo com uma trajetória repleta de desafios, ela jamais deixou-se abalar. A sua morte marcou o fim de uma era no humor brasileiro, mas a sua irreverência e o seu legado jamais serão esquecidos. No entanto, o que ninguém esperava era que seu sepultamento trouxesse à tona um mistério surpreendente, algo que deixaria o Brasil inteiro chocado. O sepultamento de Dercy Gonçalves foi um evento marcante. Santa Maria Madalena nunca viu um dia como aquele. Milhares de pessoas lotaram as ruas e o cemitério da cidade para dar o último adeus a Dercy, que faleceu com os seus 101 anos. O pequeno município, de cerca de 10 mil habitantes, ficou irreconhecível com a movimentação intensa. Delegações de fãs viajaram de diversas cidades, como Macaé, Campos e Trajano de Moraes, para prestar a sua homenagem. Segundo a estimativa da Defesa Civil, aproximadamente 5 mil pessoas se reuniram no cemitério para a despedida. As homenagens começaram cedo, ainda ao amanhecer, quando a banda municipal percorreu as ruas tocando em tributo à artista. Coincidentemente, aquele também era o dia das celebrações da padroeira da cidade, tornando o momento ainda mais simbólico para os moradores. Mas o que realmente chamou a atenção foi a presença da Unidos do Viradouro, escola de samba de Niterói, da qual Dercy era madrinha. Ritmistas, passistas e integrantes da velha guarda trouxeram um toque carnavalesco à cerimônia, cantando ao lado do caixão, o samba enredo Bravo Bravíssimo, que marcou o desfile de 1991. Na época, Dercy atravessou a Sapucaí aos 84 anos, de seios de fora, em um dos momentos mais icônicos do carnaval carioca. No entanto, apesar da multidão, nenhum artista compareceu ao enterro. A família, apenas a sua filha única, a Decimar, e a sua bisneta, Melissa, estavam presentes. Entre os anônimos, uma presença chamou a atenção.
A jovem Paola Domingos, com 12 anos na época, conhecida como Dercizinha. No ano anterior, a menina havia vencido um concurso de melhor imitadora de Dercy na cidade e desde então passou a encarnar a artista em figurino, trejeitos e até no vocabulário irreverente. Mas talvez o aspecto mais peculiar da despedida tenha sido a forma como Dercy foi sepultada. A artista, que sempre desafiou convenções em vida, fez questão de deixar a sua marca também na morte. Seu mausoléu, construído ainda em 1991, chamou a atenção por seu formato de pirâmide em vidro. Uma escolha que reflete a sua excentricidade e irreverência. Dentro dele, o caixão foi posicionado de uma maneira pouco convencional. Desde muito tempo, Dercy Gonçalves repetia que queria acompanhar o crescimento de sua cidade e não poderia fazer isso se estivesse deitada. Para ela, era muito importante que fosse sepultada em pé. Essa era a sua última vontade e desejava muito que fosse respeitada. Assim, Santa Maria Madalena se despediu da sua filha mais ilustre, com um misto de comoção e festa, exatamente como Dercy Gonçalves teria gostado. E se tem algo que Dercy sabia fazer em vida, era desafiar padrões e provocar espanto. Mas ninguém poderia imaginar que até o seu descanso eterno se tornaria motivo de curiosidade nacional. A excentricidade da comediante não se limitou aos palcos. Antes de falecer, ela expressou vários desejos incomuns sobre o seu funeral. Entre eles, um dos mais comentados era o pedido de ser enterrada em pé. Para muitos, isso soava apenas como mais uma das suas frases irreverentes. No entanto, em 2016, o apresentador Augusto Liberato decidiu verificar se esse desejo realmente havia sido atendido. Um dos maiores mistérios da trajetória de Dercy estava prestes a ser revelado para todo o público brasileiro. E acredite se quiser, o apresentador levou uma grande equipe para o cemitério e realmente abriu o túmulo na frente de todos. Tudo aconteceu em um episódio especial do seu programa na Record. Gugu, com a autorização da família e seguindo todos os protocolos de respeito, conduziu uma investigação sobre o túmulo de Dercy no cemitério de Santa Maria Madalena. A motivação era esclarecer a lenda que corria pela cidade e pelo Brasil. Dercy Gonçalves estava mesmo enterrada de pé. O que parecia apenas uma curiosidade televisiva acabou causando grande alvoroço. Santa Maria Madalena, cidade natal da humorista, ficou movimentada com a presença da equipe de reportagem. O assunto tomou as ruas, dividindo opiniões entre aqueles que acreditavam que o pedido de Dercy havia sido cumprido e os que duvidavam da veracidade da história. Será que Dercy Gonçalves foi enterrada de pé ou seu caixão estava deitado? A reportagem revelou que, de fato, o caixão de Dercy havia sido colocado na posição vertical, dentro do mausoléu de vidro que ela mesma havia mandado construir. A notícia gerou vários comentários em todo o país, com muitos questionando os motivos por trás dessa decisão e outros expressando surpresa ao ver que, até na morte, Dercy Gonçalves era diferente. No entanto, essa reviravolta inesperada também trouxe consequências indesejadas. A revelação de que Dercy estava de pé dentro do túmulo despertou a curiosidade da população. Nos dias seguintes, algumas pessoas chegaram até mesmo a tentar invadir o mausoléu para conferir de perto. O cemitério precisou reforçar a segurança para evitar que a sepultura fosse violada por visitantes mais ousados. E não é só isso. O que aconteceu depois foi ainda mais comovente.
E é por isso que eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Olha só o que a família de Dercy Gonçalves fez. A comoção em torno do enterro de Dercy não ficou restrita à investigação de Gugu. Em 2019, o jornal Globo conversou com Decimar Gonçalves, a filha da humorista. Ela confirmou que a mãe havia sido sim enterrada em pé, mas que a família acabou mudando de ideia e decidiu colocá-la na posição tradicional, horizontal. Eu quero continuar os meus métodos lá embaixo, no meu túmulo, que é todo forrado, é todo forradinho de mármore. O caixão foi colocado em pé e houve aquele mal-estar. Decidimos deixá-lo na posição horizontal, declarou a filha de Dercy Gonçalves na época. Apesar do último desejo da artista ter sido esse antes de morrer, a família, além de permitir a abertura do túmulo em TV aberta, ainda acabou decidindo mudar o caixão de posição, contrariando a sua vontade em vida. O que você acha disso? A família de Dercy agiu corretamente ao mudar o caixão de posição ou eles deveriam ter respeitado o seu desejo? Compartilhe a sua opinião com a gente aqui nos comentários. Mas apesar disso, uma das netas de Dercy deu uma versão diferente dos acontecimentos. Segundo ela, o motivo da mudança teria sido um erro no fechamento do mausoléu. E essa equipe não soube lidar exatamente com o fechamento do mausoléu. No que eles foram fechar, fecharam errado. Segundo a neta, Dercy realmente havia sido sepultada em pé. No entanto, a equipe responsável pelo sepultamento não soube fechar o túmulo corretamente. Ao tentar corrigir a situação, a família teria sentido pena de Dercy e decidido deixá-la deitada, para que ela pudesse descansar em paz. Aí nós viemos fechar corretamente e botar as placas. Eu vou falar a verdade, eu fiquei com pena. Independente da razão exata, o fato é que hoje o corpo de Dercy Gonçalves repousa na posição horizontal. Seu desejo original acabou sendo alterado, mas seu legado de reverência e personalidade forte permanece intacto. Assim como fez durante toda a sua vida, Dercy conseguiu, mesmo após a sua morte, desafiar expectativas, provocar discussões e deixar o público brasileiro boquiaberto. Se o objetivo dela era ser lembrada para sempre, sem dúvida, ela conseguiu o que queria. Poucas pessoas sabiam, mas por trás do excêntrico e grandioso funeral de Dercy Gonçalves havia um nome fundamental: Johnny Peterson Wisloski, da funerária Apóstolo Tiago, localizada na cidade de Caçador, em Santa Catarina. Ele foi o responsável pela preparação e execução do enterro da artista, atendendo a um chamado especial para garantir que os desejos de Dercy fossem cumpridos à risca. A convocação aconteceu no próprio sábado em que Dercy faleceu. Segundo Wisloski, ele foi procurado pela Casa Civil do Rio de Janeiro, que solicitou a sua presença imediata na capital fluminense para cuidar do funeral. Como os equipamentos necessários para um evento daquela magnitude não estavam disponíveis no Rio, ele e a sua equipe precisaram transportar tudo de Caçador, encarando 18 horas de viagem até o destino. Mesmo com a demora na chegada, a família da atriz manteve a tranquilidade durante todo o processo. O corpo permaneceu no Instituto Médico Legal até a chegada da equipe. E só então Wisloski e os seus profissionais deram início à preparação do velório. O evento desse jeito não poderia ser convencional. Dercy sempre deixou claro que o seu enterro deveria ser um verdadeiro espetáculo. E foi exatamente isso que Wisloski e a sua equipe buscaram proporcionar. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio.
para garantir que a artista mantivesse a aparência impecável que sempre cultivou, a equipe fazia manutenções frequentes no corpo. Durante a noite, quando o fluxo de visitantes diminuía, as roupas e os adornos eram trocados, respeitando o desejo de Dercy de estar sempre bem apresentada. Ela era muito vaidosa. Seu grande desejo era que o velório fosse como uma peça de teatro. E foi o que aconteceu. A sua imagem no evento ficou como a de uma boneca, da forma que ela tanto desejava. Curiosamente, o caçadorense responsável pelo velório já havia cruzado com Dercy meses antes de sua morte. O último encontro dos dois aconteceu no final do ano anterior, no aeroporto de Curitiba. Na ocasião, ela estava acompanhada da sua sobrinha e declarou com convicção que ele seria o responsável por seu funeral. Na época, Wisłocki encarou a fala com naturalidade, sem imaginar que poucos meses depois receberia uma ligação confirmando o compromisso. A sobrinha de Dercy conseguiu entrar em contato com a assessoria da Rede Globo, que intermediou o pedido e possibilitou que ele assumisse a responsabilidade pelo funeral. Foram 3 noites sem dormir, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. A maquiagem era retocada a cada 2 ou 3 horas, e a peruca, item que Dercy nunca escondeu usar, era cuidadosamente ajustada constantemente. Além disso, a música nunca parou. Durante o enterro, uma escola de samba completou a homenagem à atriz, reforçando a sua irreverência até o último instante. Mas o momento mais impactante do funeral foi a revelação final. Apenas Wisłocki e a filha de Dercy sabiam que o caixão seria colocado em pé dentro do mausoléu. Esse detalhe foi mantido em sigilo até os últimos instantes, surpreendendo todos os presentes e selando a despedida da artista da forma como ela sempre desejou, quebrando padrões e deixando todos boquiabertos. Recentemente, a família de Dercy Gonçalves voltou a virar notícia na mídia, mais uma vez em razão de um acontecimento triste. Em novembro de 2023, faleceu aos 88 anos a Decimar, a única filha da icônica Dercy Gonçalves. O seu nome de batismo era Maria Decimar Gonçalves Senra, e ela nasceu do relacionamento de Dercy com o exportador de café Ademar Martins. A família não divulgou a causa da morte, mas a sua neta Melissa Senra fez uma homenagem nas redes sociais, destacando o quanto a avó foi uma figura fundamental em sua vida. Para ela, Decimar não era apenas uma avó, mas também uma espécie de mãe e amiga, sempre presente e incentivadora. Além de ressaltar o amor e o carinho que compartilhavam, Melissa descreveu a avó como uma pessoa generosa, afetuosa e cheia de alegria, que sempre torcia por ela e por sua felicidade. Além da neta, o amigo da família, João Paulo Beltrão, também relembrou a importância de Decimar na vida de muitas pessoas. Segundo ele, ela não era reconhecida apenas como a filha de Dercy Gonçalves, ou a avó de Melissa, mas também como uma figura querida por um grande grupo de amigos. O seu apartamento na Rua Toneleiro, no Rio de Janeiro, servia como um ponto de encontro para muitos jovens, que encontravam nela uma fonte de conselhos sábios e bem-humorados. Decimar era uma presença constante na vida daqueles que a cercavam, participando de eventos, viagens e até mesmo acompanhando os jovens em festas e passeios. A sua disposição e espírito vibrante fizeram com que muitos a vissem como uma referência de afeto e cumplicidade.
A trajetória de Dercy Gonçalves e a sua filha Decimar reflete uma história marcada por irreverência, amor e laços familiares que ultrapassaram gerações. Desde os momentos inusitados envolvendo o sepultamento da humorista até a dedicação dos envolvidos no seu funeral, cada detalhe mostra como a sua figura impactou a cultura brasileira. Mesmo após a sua partida, a sua história continuou sendo revisitada, seja por curiosidade ou por carinho daqueles que mantêm a sua memória viva. Agora, com a despedida de Decimar, encerra-se um capítulo importante dessa narrativa, mas o legado de ambas permanece na lembrança do público e de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-las. No entanto, a abertura do túmulo de Dercy Gonçalves foi algo que marcou sua história e que causou muitas reações. Alguns até apoiaram, mas a maioria não entendeu a necessidade de interromper o descanso eterno de Dercy Gonçalves e, no final, o motivo de alterar a posição do caixão, contrariando o seu último pedido. De fato, nós vemos o caixão, ele está na posição horizontal. O que você achou da atitude dos familiares? Compartilhe a sua opinião com a gente e participe. Não esquece de dar o like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre os famosos que fizeram um último pedido antes de falecer. Basta clicar aqui nesse card que você vai saber quais foram os últimos pedidos de 30 famosos inesquecíveis do Brasil. É um vídeo bastante comovente, vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.